Bom dia, irmãos. Vamos então abrir nossas Bíblias de novo, no capítulo 11 de Romanos. Vamos ler os versos 33 a 36. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, somos muito agradecidos por essa manhã que vem das Tuas mãos para nós, onde podemos juntos nos assentarmos aos pés do Teu amado Filho. Suplicamos juntos uma vez mais a assistência, a provisão, a habilitação e a interpretação do Teu Espírito Santo para as Tuas Escrituras. Que nossos olhos se abram para vermos aquilo que o Senhor deseja que vejamos nessa manhã na Tua Palavra. Ilumina o nosso entendimento. Queremos ver como o Senhor vê. Confiamos a Ti a Tua Palavra lida. Esperamos na Tua misericórdia, nos dando Tua gloriosa presença, nos pastoreando, falando ao nosso coração, alimentando-nos, corrigindo-nos, encorajando-nos nessa manhã de comunhão. Assim nós te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, me lembro que quando compartilhamos a Epístola aos Efésios, eu li um texto específico aos irmãos de um determinado autor, se chama George Findlay, sobre eleição. E ontem, quando concluímos a palavra aqui, então me veio à memória que já li esse texto bastante elucidativo desse irmão sobre o que significa eleição. Então, basicamente, ele vai nos ajudar da seguinte maneira. O tema desses capítulos 9 a 11 de Romanos tem uma abordagem sobre eleição. Amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú, por exemplo. Está aí no contexto, você já tem lido Romanos e certamente já viu. Dizendo que Faraó foi um vaso preparado para que nele o juízo de Deus se revelasse, né? Por exemplo, mais um exemplo. Então, quando esse irmão, nesse texto, descreve a eleição, ele coloca de uma maneira muito equilibrada duas coisas. Primeiro, ele diz assim, a própria palavra em si, eleição, significa, é uma declaração de uma preferência, é claro. Algo foi eleito, foi preferido, né? Então, por um lado, sim, há esse aspecto inescrutável da eleição soberana de Deus. Ele o fez, e o fez deliberadamente, e o fez justamente, porque Deus é justo em todas as suas obras, né? Justiça é um atributo essencial do caráter de Deus, né? Ele é justo por si mesmo. Então, o fato é que Deus, quando elegeu, sem dúvida, ele demonstrou preferência. Quando ele escolheu os 12, a mesma palavra é usada, escolheu, a mesma palavra que é usada relacionada à nossa eleição. Quando ele escolhe aqueles 12, ele escolheu aqueles 12, não escolheu outros mais, né? Para aquela função específica daquele grupo que ele iria discipular. Judas está incluído aí, né? Inclusive, eleito, chamado para cumprir o propósito que ele cumpriria, né? O chamado filho da perdição. Então, eleição é isso. É uma eleição livre, é uma eleição incondicional, é uma eleição gratuita, é a eleição da graça. Então, nós não temos, ninguém tem
como entrar nesse assunto e dissecá-lo, porque toca diretamente a soberania de Deus, baseada na qual, soberania amorosa, eletiva, gratuita, ele então realizou eleição. Eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então isso é o que tem que ficar claro para nós, confortar o nosso coração. Não foi, assim entendo, né? Também não quero entrar em debate sobre esse tema, estou apenas liberando minha compreensão aos irmãos, para o juízo dos irmãos. Entendo que a eleição de Deus não foi baseada em presciência, no sentido de que ele viu, nos conhecendo antes de nós nascermos, porque ele é onisciente, então ele viu que de alguma maneira nós daríamos uma resposta positiva ao Evangelho, então por causa disso ele nos teria escolhido. Está entendendo? Isso seria uma eleição baseada na presciência. Não entendo que isso foi assim. Pedro usa uma expressão que pode nos confundir nesse assunto, também na minha maneira de ver, na minha leitura. Quando ele inicia a sua epístola, ele diz assim, eleitos, ele usa a mesma palavra, se referindo à eleição, segundo a presciência de Deus. Bom, o que será que essa frase diz? Será que eleito segundo a presciência de Deus significa o que eu falei aqui? Que ele então antecipadamente, nos conhecendo antes da fundação do mundo, ele viu que haveria uma resposta positiva em nós e por isso nos elegeu? Bom, essa frase não diz nada a respeito disso. Só diz que ele nos elegeu segundo sua presciência, porque ele nos pré-conheceu desde antes da fundação do mundo. Mas dizer que ele nos pré-conheceu e então viu que haveria uma resposta positiva em nós e por isso nos elegeu, nós estamos indo além do que o texto está dizendo. Concorda? Nós estamos fazendo uma inferência, né? Porque não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos pré-conheceu. Então, antes da fundação do mundo, nesse pré-conhecimento, ele nos elegeu. Mas nos elegeu por quê? Porque então viu antecipadamente que haveria uma resposta em nós, ou nos elegeu porque ele quis nos eleger, pela sua soberana graça, né? Então não podemos usar esse texto de Pedro. Então, estou citando apenas de passagem, se você quiser conferir, é a abertura da primeira epístola de Pedro, para sua referência aí posterior, para você localizar essa expressão. Eleitos segundo a presciência de Deus. Mas não diz nada a respeito de obra nenhuma. Até porque, meus irmãos, vamos pensar. Se Deus pré-conhecesse algum tipo de obra em nós, positiva, para que baseado nela ele nos escolhesse, então ele nos teria escolhido baseado em uma obra nossa. Não há como fugir disso. É lógico, não é? E assim não foi assim a eleição de Deus. A eleição de Deus é livre, e isso significa livre de tudo que nós somos, inclusive, ou do que faríamos. Então a eleição é livre, guarda essas palavras. A eleição é incondicional e a eleição é gratuita. Vou repetir isso. Livre, incondicional e gratuita. Agora, já que esse é o tema de Romanos 9 a 11, há um texto aqui, e esse eu gostaria que vocês abrissem, para que fique bem claro. Mateus capítulo 11. Vamos abrir, por favor, esse texto juntos. Olha o que aconteceu aqui. Mateus capítulo 11. Para que tenhamos uma boa visão desse contexto, vamos ler a partir do verso 20. Preste bem atenção. Mateus 11, 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Corazim e Betsaida são cidades judaicas. Tiro e Sidom são cidades pagãs. Então olha o que o Senhor está fazendo, um tremendo contraste. Se entre os pagãos eu tivesse feito os sinais que fiz, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E vocês que são o povo da aliança, tendo visto todos os meus sinais, não se arrependeram.
Então o Senhor vai dizer: o juízo para com vocês será muito maior. Vamos seguir. Verso 22. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, mais uma cidade de Israel, né? Cafarnaum, a cidade de Pedro, a cidade, na casa de Pedro o Senhor se hospedava, quantos milagres ele realizou ali, né? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, meus irmãos, veja isso, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, quanto mais a luz é exposta àquele que não tem luz, mais responsável ele se torna diante da luz. Essa é a consequência inescapável. Agora, o que importa aqui são para esse contexto que estamos compartilhando, são os versos 25 a 27. Vamos seguir, vamos olhar com atenção. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Meus irmãos, nosso Senhor, se o conhecemos bem, ele está deixando essas cidades aí, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, com dor no seu coração. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então não há uma outra atitude. Não podemos conceber o Senhor deixando essas cidades, podemos dizer assim, com um porrete nas mãos. Compreende? Mas da mesma maneira que na sua última subida a Jerusalém, Lucas registra, quando ele vê a cidade fazendo a encosta do Monte das Oliveiras e visualizando o Monte do Templo, passando por Betânia, a última subida do Senhor para Jerusalém, Lucas 19. É dito então que quando ele vê a cidade, ele chora. Ele chora. E diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de tuas asas? Eu quis, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É juízo, não é? Mas um juízo, irmãos, com lágrimas nos olhos, dor no coração, angústia. A mesma coisa aqui. Ele foi rejeitado pelos seus, particularmente Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Agora, o impressionante é o que ele faz. Então vamos tentar entrar na cena com esse pano de fundo que colocamos, do nosso Senhor. E vamos ver o que será que está acontecendo aqui. É claro que quero aqui, com a ajuda e misericórdia do Senhor, buscar entrar no sentimento do Senhor. Sabe o que me parece? Que ele então como que levanta os seus olhos ao céu. E ele ora, depois dessa rejeição e de ter pronunciado o juízo decorrente dessa rejeição. Então ele diz assim: Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou. Veja isso, irmão. Ele tinha acabado de pronunciar juízo para essas cidades, mas da maneira como nós falamos, né? Com o coração dolorido e angustiado, porque ele foi rejeitado diante de tudo que ele fez ali naquela cidade. O Evangelho de Marcos abre com o Senhor na casa de Pedro, depois de curar a sogra de Pedro daquela febre, dizendo que foram colocados enfermos, demoniados na porta da casa de Pedro, e ele curou a todos. Mas a cidade em si não se arrependeu. Então, ele olha ao Pai e diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor. Olha aí, o homem Jesus, o Verbo encarnado, confiando esses assuntos de recebê-lo ou não recebê-lo,
crer nele ou não crer nele, se arrepender ou se endurecer, olha isso. Ele está confiando, ele sabe que esse assunto está na soberania do seu Pai. Está entendendo por que ele usa essa expressão? Porque se nós não tomarmos cuidado com a Bíblia, nós vamos atropelando tudo, passando por cima de tudo. Dizendo, por que ele falou Senhor do céu e da terra? Ele podia ter dito assim então, olha, graças te dou, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não estaria falando certo? Mas por que ele falou graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra? Porque esse assunto dele ter feito o que fez naquela cidade, ter sido rejeitado, e o endurecimento do coração deles, esse verbo encarnado, o homem Jesus, sabia muito bem que se estava nos conselhos, isso estava administrado pelo Senhor do céu e da terra. Então vamos continuar. O que mais que ele diz? A próxima frase explica muito bem. Porque, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Bem, quando falarmos um pouquinho de Romanos 9 a 11, e vamos fazer de modo bem objetivo mesmo, para podermos seguir, para nosso foco maior desses dias, nós vamos ver que esse assunto é colocado lá basicamente nessas mesmas bases que nós estamos vendo aqui nesse texto de Mateus 11. Ocultaste aos sábios e entendidos. Olha aqui. Por um lado, há um ato da soberania judicial de Deus. Por outro lado, há um endurecimento voluntário do coração do homem. Porque o homem é responsável pela sua rendição ou pelo seu endurecimento. Já citamos ontem o exemplo da pregação de Pedro e de Estevão. Pedro pregou, 3.000 almas foram compungidas e se renderam e perguntaram o que nós vamos fazer diante do que estamos ouvindo. E ele apontou o caminho. Arrependei-vos, cada um de vós será batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Estevão pregou na mesma unção, no mesmo Espírito, né? Maravilhosamente, tanto é que quando ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos, e o Senhor de pé para recebê-lo, não é? Mas ele foi apedrejado pelos homens de dura serviço. Pergunta: o responsável pelo juízo e pela reprovação e pela condenação daqueles que o apedrejaram é de Deus ou é deles? É claro que é deles, não é? O Evangelho foi exposto a eles. Por que eles não receberam? Mistério, não é? Então, o Senhor Jesus está orando nesta linha. Ele está dizendo, deixando todo esse ambiente de rejeição, ele está dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos. Quando Deus oculta, ele oculta por causa do endurecimento do coração. Já vamos citar o exemplo de Romanos 9 a 11, impressionante, quando Paulo fala sobre Faraó. Então, ele ocultou por quê? Porque o desejo de Deus é ocultar o seu evangelho dos homens, ou o desejo de Deus é revelar o seu evangelho aos homens? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é? Então, se isso é claro para nós, que essa é a intenção de Deus, que ele não trouxe à luz o evangelho na pessoa de Cristo para colocar num quartinho fechado, como era no Velho Testamento, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, representando o povo, não é? Mas ele trouxe o seu evangelho na pessoa encarnada do Senhor Jesus, o Verbo eterno, a verdadeira arca da aliança, o Senhor, para que então todo mundo conhecesse o evangelho. E foi para isso que o evangelho nos foi dado, não é? Para que todo que nele cresce recebesse vida eterna. Então, por que esse texto está dizendo, está mostrando o Senhor agradecendo o seu Pai, porque o seu Pai ocultou coisas de sábios e entendidos? Como é que você me explicaria isso, irmão? Porque esse ocultamento foi realizado em função do endurecimento daqueles que o rejeitaram. Compreendeu isso? Nós já vamos entrar em Romanos 9 a 11, você vai ver o exemplo de Faraó, deixando claramente isso evidenciado, nas mesmas linhas, no mesmo princípio. Então vamos terminar o texto e irmos lá para Romanos 9 a 11 então. Ocultaste a sábios, revelaste a pequeninos.
Verso 26. Tão lindo e tão impressionante também. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Por que ele está falando isso também? Porque quando ele foi rejeitado naquelas cidades, ele não foi conhecido como aquele que é o Messias, é o Cristo, o enviado do Pai, o Salvador, não é? Então ele está dizendo, realmente, ninguém conhece o Filho, ninguém poderá me conhecer, somente o meu Pai. E também, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você está vendo? Que mistério tremendo, maravilhoso. Você se lembra de Isaías 53? Isaías profetizando para uma nação rebelde, que finalmente iria cair no cativeiro dos assírios. Isaías 53, ele inicia assim: quem creu em nossa pregação? E a segunda pergunta: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha isso, creu na primeira frase, revelado na segunda frase. Quem somos nós que estamos sentados aqui? Nós somos os que cremos. Mas por que nós cremos? Porque nos foi revelado. Pedro, quando disse naquela jornada para as bandas de Cesareia de Filipe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa, irmãos, é a confissão mais importante do universo. Essa confissão determina o destino do homem. Tu és o Cristo, o ungido, és o Filho do Deus vivo. Então o Senhor disse para Pedro, e você é muito feliz, bem-aventurado, mas não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Não é a mesma coisa que estamos lendo aqui? Então, que essa base seja aí bem clara para o nosso coração. A eleição de Deus, sim, é gratuita, é livre, é incondicional. Não dependeu de obras nossas, nem obras que ele pudesse pré-conhecer antes da fundação do mundo, muito menos de obras que nós fizéssemos na nossa vida a partir do nosso nascimento, porque nós só fizemos obras que não condiziam com o caráter de Deus, não é? Então a eleição de Deus é livre, incondicional e gratuita. Mas, irmãos, de alguma maneira, quando a palavra de Deus é ouvida por alguém, aqui, por exemplo, ele citou cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, né? Quando a palavra de Deus é ouvida por alguém, quero compartilhar com você minha compreensão, fica para o seu critério. De alguma forma, a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, ela eleva esse indivíduo que a ouviu a uma condição que antes ele não possuía, mas agora ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o Evangelho. Então esse ouvir o Evangelho o eleva, vamos pôr essa palavra entre aspas, a uma condição que ele tem que dar uma resposta ao que ele ouviu. E a resposta será um sim ou um não. Como nas duas pregações que já citei. Quando Pedro prega, 3.000 disseram sim. Quando Estevão prega, todos disseram não. E o apedrejaram. E ambos os grupos foram, digamos, elevados à mesma condição de dar uma resposta pela palavra que ouviram. Isso, então, coloca para mim, de maneira muito clara, a base sobre a qual o Senhor irá julgar todo homem. Porque senão o homem compareceria diante de Deus e diria assim, o homem perdido, naquele dia do juízo, ele diria assim, ó Deus, eu não criei por causa do Senhor. Porque o Senhor ou não me deu a oportunidade de crer, ou então não infundiu fé no meu coração. O que eu podia fazer se eu nasci morto nos meus pecados? Não é? Ele, de certa forma, iria se eximir da sua responsabilidade. Mas sem entrar, irmãos, em coisas que são impenetráveis, parece que de modo mais amplo, Deus julgará os homens da seguinte maneira. Aqueles que creem no Senhor Jesus não serão julgados, já passaram da morte para a vida. Estão justificados nele. Aqueles que não creram no Senhor Jesus, parece que há basicamente duas formas desse julgamento. A primeira é que eles viveram lá uma vida completamente alienada.
e não ouviram nada, nunca, durante toda a sua vida, nada do Evangelho, e há nações em que isso acontece, ainda hoje, você sabe disso, né? Então, quando eles estiverem diante do grande trono branco, o que vai acontecer? Nunca ouviram nada a respeito do Verbo encarnado, a salvação, a cruz, Jesus Cristo, o Evangelho, nada, nada de nada. O que Apocalipse nos diz? Nos diz que diante desse grande trono branco, onde comparecerão somente os ímpios, eles serão julgados, olha o que a Bíblia diz, 1 a 1, segundo suas obras. E é dito que ali abriram-se livros, no plural. Não tente explicar isso aí. Mas o fato é que o juízo de Deus é absolutamente justo. Aí tem muitas perguntas, não é? A próxima pergunta, mas então para onde que eles irão depois desse juízo? Vão para o inferno? Vão para algum outro lugar? Não. Sabe o que nós vamos ver naquele dia? A maravilha dos desígnios de Deus. Ninguém poderá olhar para ele e dizer, comigo o Senhor não foi justo. Porque Romanos 1 vai dizer assim, um outro aspecto aí da mesma coisa. Até os atributos invisíveis de Deus, a sua própria divindade, Romanos 1, claramente se reconhece através das coisas que foram criadas. E tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você vê, irmão? Então vamos chamar de luz natural. A luz natural de que há um Deus, e de que esse Deus é o Deus Criador, o Deus Supremo, o Deus Provedor, o Deus Sustentador, todo homem natural tem. Por isso ele é indesculpável. E naquele dia do juízo, ele responderá por essa luz que ele recebeu. Então o juízo de Deus será maravilhosamente justo, porque ele é maravilhosamente justo, né? Então a gente precisa descansar no nosso coração. Porque quantas vezes essas perguntas inquietam, não é? Ah, mas e aquele outro, e esse aqui, e aquele que nunca ouviu, para onde que ele vai? Então é céu, inferno, e isso se resume o propósito de Deus. Alguém já disse assim, há muito mais coisa entre o céu e o inferno do que imagina a nossa vã filosofia. Mas nós não podemos perscrutar essas coisas, são impenetráveis para nós. Mas o que assegura o nosso coração, e nos dá tanto descanso, e alegria e segurança? O que? Deus é absolutamente justo. Imagina se essa mente que nós temos aqui, desse tamaninho, a mente humana, a capacidade de raciocínio humano, né? Pensando sobre essas coisas, imagine Deus no seu propósito eterno, julgando os homens, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Claro que será absolutamente perfeito, como ele é perfeito, absolutamente justo, como ele é justo, né? Absolutamente digno, como ele é digno. Então que o nosso coração descanse nisso, irmãos. Não é nosso tema central, mas eu sei que eu não estou colocando minhoca nenhuma na cabeça dos irmãos. Eu só estou mexendo com as que já estão aí. Então que o Senhor nos dê descanso e conforto ao coração nesse fato. O Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, tem um versículo. Eu era um adolescente nessa época, vivendo conflitos com relação a essas coisas que acabei de falar para vocês. Então um dos versos maravilhosos que o Senhor cravou no meu coração, sabe qual foi? Moisés, em Deuteronômio 32, diz assim, eis a rocha, com R maiúsculo, suas obras são perfeitas. Deus é justo e reto, e nele não há injustiça. Porque tudo que ele faz é baseado no que ele é. E se Deus deixar de ser o que ele é, sabe o que acontece? Tudo implode, irmãos. Porque é nele que tudo subsiste. Então, basta isso para o coração de fé, que crê e descansa no Senhor. Bom, então tendo colocado isso, vamos lá para Romanos 9 a 11, vamos fazer um resumo desses capítulos tão importantes. Romanos capítulo 9. Verso 11, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, olha isso, para que o propósito
de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela, a Rebeca, mãe de Esaú e Jacó: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Certa vez uma pessoa perguntou assim para um outro irmão: eu não entendo como que isso pode coadunar com a bondade de Deus, quando ele diz: eu amei Jacó e eu me aborreci de Esaú. Mas esse irmão então respondeu assim: sabe, para mim a questão é outra. Para mim é quase que incompreensível como que Deus pode amar Jacó e se aborrecer do Esaú, né? Então, meus irmãos, essas coisas são realmente impenetráveis para nós, porque Jacó é o ardiloso, não é? Jacó é o que rouba do outro, mesmo que seja algo muito desejável, como o direito de primogenitura, não é? Jacó é o agarrador, Jacó é o suplantador, Jacó é o que luta com o anjo, não é? Então, mais uma vez, para reforçar essa questão da eleição misteriosa, gratuita, livre, incondicional, que nós já falamos. Então Paulo coloca isso aqui nesse capítulo, por quê? Porque o capítulo 9 vai dizer, olha isso, vou passar para você o tema do capítulo 9. É o propósito especial de Deus para com Israel. Deus tem um propósito especial para com Israel. Isso não começou hoje. Isso começou quando ele veio, nosso Senhor veio para o que era seu, e os seus não receberam. Não que o Evangelho, no propósito eterno de Deus, tivesse sido designado apenas para judeus. Nunca foi assim. Porque se você conhece bem o Velho Testamento, você sabe que desde lá, Abraão não era judeu. Abraão era de Ur, da Mesopotâmia, um pagão, não é? E ele é o pai de todos que creem, como falamos ontem. E diversos textos no Velho Testamento, em diversos profetas, vão dizer que essa luz de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que se revelaria, ele seria luz também para os gentios. Desde a profecia, desde o Velho Testamento. Então nunca o Evangelho foi designado apenas para alcançar a nação de Israel, certo? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, Deus tem um propósito especial para com Israel. E esse propósito iniciou desde Abraão. É o que Paulo vai afirmar nesses capítulos 9 a 11. Ele vai dizer, Deus não pode, porque ele não é infiel às suas promessas. Ele fez aliança com os patriarcas. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou irrevogáveis. Então, primeira coisa importante, irmão, ele tem sim uma aliança particular com a nação de Israel. Isso envolve algumas coisas. Não envolve que toda a nação de Israel será salva. Porque quantos judeus já morreram desde que o nosso Senhor Jesus se revelou a eles, não é? E se eles morreram sem Deus, eles serão julgados, como nós falamos, eles estarão lá diante do grande trono branco, e serão julgados como ímpios. Agora, há uma relação de aliança de Deus com Israel que é particular e que envolve certas questões. Então aí Paulo vai tentar explicá-las, mesmo que não faça de todo, ele vai buscar explicá-las nesse capítulo de 9 a 11. Então no capítulo 9, repetindo, há um propósito especial de Deus para com Israel. Capítulo 10, para termos uma ideia do que acontece nesse capítulo. Você pode anotar aí para seu estudo, sua meditação posterior. Capítulo 10 é focado no quê? O Evangelho cumpre a promessa feita a Israel. Então Paulo vai dizer que tudo o que Deus prometeu de modo especial para a nação de Israel é cumprido no Evangelho. Então, se a nação de Israel recebesse o Evangelho, os propósitos de Deus específicos para com essa naçãozinha tão pequena, eles seriam cumpridos no Evangelho. Importante isso. Para que nós façamos uma separação aqui, não é? Evangelho é um terreno de ação e os gentios e os judeus, Israel, outro terreno de ação. Então o capítulo 10 vai nos dizer que não. Vai dizer que se, repetindo, a nação de Israel recebesse o Evangelho, então os propósitos de Deus, todos, de bênção, de aliança, as promessas da aliança, seriam cumpridas em Israel no Evangelho. Mas o que aconteceu? Rejeitaram o Evangelho. Então aí vamos para o capítulo 11, o próximo. Tema do capítulo 11. O Evangelho, de novo,
ele confirma a grande perspectiva de Israel. Guarde isso também. Qual é a grande perspectiva de Israel? Vamos já para o final desse capítulo. Olhe lá. 11, 25. Vamos ler desde aqui. 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, presta atenção, são eles inimigos por vossa causa. Causa de quem? Dos gentios. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, vós, gentios, né? Nós estamos incluídos aí também, claro. Mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista, ou assim como a mesma que vocês alcançaram, que a vós foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Bom, esse é o tema dos capítulos de 9 a 11. Mas ainda tem alguma coisa aqui. Nós vamos concluindo essa primeira sessão com isso. Para, se o Senhor permitir, na próxima sessão já entramos em Romanos 12, para termos mais tempo com aquele capítulo. Mas ainda há algo aqui importante para ser colocado, meus irmãos, para ajudar. Seria bom você fazer a sua anotação para a sua meditação posterior, já que vamos colocar coisas aqui que vão te ajudar muito relacionadas a esses 3 capítulos, que se você tem lido a Bíblia há muito tempo, você sabe que eles são capítulos difíceis, para se ler com muito cuidado, com muita atenção, com meditação, com estudo, buscando comentários de bons irmãos para te ajudar, porque há muita coisa dita em função desses capítulos aí que muito mais nos confunde do que nos ajuda, né? Então deixa eu colocar alguma coisa para você. Primeiro, o foco desses capítulos 9 a 11 não é pessoal. Isso é importante. Embora ele cite aqui o exemplo de Esaú e de Jacó, esses dois representam, como em toda a Bíblia, 2 nações. Esaú e Jacó. O foco, repetindo, desses capítulos 9 a 11 não é pessoal. Não é questão de eleição pessoal. O foco é histórico. Ele vai usar essas pessoas mencionadas aí e fazer um foco histórico e não um foco pessoal. Primeira coisa importante. Mais uma coisa importante. Esses capítulos não tratam da salvação ou de destino de indivíduos depois da morte. Por que mencionamos isso? Porque essa violência também é feita com esses capítulos. Então esses capítulos, repetindo, não tratam do destino ou da salvação de indivíduos depois da morte. Terceiro, esses capítulos não tratam de eleição para salvação ou eleição para condenação, porque não existe isso. Deus não elegeu ninguém para condenação. Isso não condiz com o caráter de Deus. Então, guarde isso aí. Importante também. Mais um erro relacionado a esses capítulos. Não há dupla predestinação. O Senhor não predestina alguns para o céu e predestina outros para o inferno. Ontem comentamos um pouco, não é? Assim como quando ele criou o anjo de luz, dentre tantos, né, chamado o Lúcifer, ele não o criou para ser diabo. Senão Deus criaria o diabo. Não é? E Deus não cria nada que seja desconforme com o seu próprio caráter. Ele é luz, na qual não há treva nenhuma. Mas uma questão importante. Deus não predetermina o que cada homem faz ou fará. Você já compreendeu a importância do que estamos falando?
Se Deus predeterminasse o que cada homem faria, então Deus predeterminou que Adão pecaria. Não há como fugir, irmão. Consequência lógica. E se Deus predeterminou que Adão pecaria, que isso estava nos conselhos de Deus, na predeterminação de Deus, então Deus é autor do pecado. Porque Adão não poderia fazer outra coisa senão pecar. Porque ele foi predeterminado para pecar. E isso é um erro, não é? Então, Deus não predetermina o que cada homem faz, nem o que cada homem fará, porque Deus não é autor do pecado. Vá anotando essas coisas. Agora vamos para um exemplo clássico aqui, importante. Olhe lá no capítulo 9, por favor, verso 17. Romanos 9, 17. Texto que lemos agora há pouco. Porque a Escritura diz a Faraó, olha isso, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha o problema de uma ideia pré-concebida. Olha como funciona. Parece que Deus está predeterminando aqui, não está? Não é claramente? Eu te levantei e o propósito é, eu vou usar você para mostrar minha justiça, não é? E etc. Bom, será que é isso que o versículo está falando? Ou será que é assim que funciona? Você quer ver? Deixa esse texto marcado aí. Abra, por favor, em Êxodo capítulo 3. O relato histórico desse assunto, do trato de Deus com Faraó, não está em Romanos, certo? Está em Êxodo. Então vamos lá ver o que exatamente está acontecendo. Êxodo 9, inicialmente. Vamos abrir. Olha o verso 15. 9:15. Êxodo. Estamos aqui na 7ª praga. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, a fim de que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Está ficando mais claro um pouco, não está? Do que foi dito lá em Romanos. Mas vai ficar ainda mais claro, você quer ver? Êxodo 3:19. Agora nós estamos no iniciozinho mesmo, nós estamos no capítulo da sarça ardente. Quando Deus chama Moisés, ele nem falou ainda com Faraó. Moisés ainda nem falou com Faraó. Olha o que diz Êxodo 3:19. Eu sei, quem está falando? O Senhor, da sarça com Moisés. Eu sei, porém, que o Senhor sabe? Porque ele sabe todas as coisas, ele pré-conhece, ele é presciente. Então o que ele sabe? Que o rei do Egito não vos deixará ir. Ou seja, eu sei que o rei do Egito, o Faraó, endurecerá o seu coração. Tá certo isso? Então você vai ler 18 vezes, para ser bem específico, olha que interessante, você vai ler 18 vezes essa menção aqui, olha. O coração de Faraó endurecido. Seu coração endurecido. 18 vezes, durante essas 10 pragas que nós temos aí, certo? Capítulo 3 ao capítulo 11 de Êxodo. 18 vezes. Bom, qual é o detalhe aqui? Mais ou menos a metade dessa questão do endurecimento do coração é atribuída ao próprio Faraó. Literalmente escrito assim, e Faraó endureceu o seu coração, certo? E a outra metade é atribuída a Deus. Então, resumindo, faça o estudo você mesmo. Você vai ver o seguinte, a base está em Êxodo 3:19. O Senhor dizendo, eu sei que o rei do Egito endurecerá o seu coração. E porque eu sei que o rei do Egito endurecerá o seu coração, eu vou julgá-lo como? Eu vou julgá-lo endurecendo ainda mais o seu coração. Porque na medida em que esse coração endurecido dele
for de acordo com o meu juízo ainda mais endurecido, então eu vou revelar nele o meu poder. Como nós vemos lá em Êxodo 19. E você viu que Moisés foi bem claro com ele, né? Eu poderia já ter tirado sua vida. E o Senhor faria isso de modo absolutamente justo. O Faraó é responsável pelo que ele fez. Todo homem é responsável, não é? Mas então o capítulo 9, Moisés disse a ele: mas eu, que poderia já te ter cortado da terra dos viventes, eu mantenho você, para em você revelar o meu poder para toda a terra. Inclusive o poder de Deus se revelar para o seu próprio povo, né? Essas pragas aí tremendas. Enquanto a terra de Israel, por exemplo, a terra do Egito, estava em trevas, que ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Não sei se nós já passamos qualquer tipo de experiência assim, né? Difícil. Em uma absoluta trevas, que você não vê uma fagulha de luz, você não consegue se mover, com medo de cair, de, enfim, se machucar, não é? Lá dizia, trevas que se podiam apalpar, de tanta negridão. Havia luz na terra de Gósen, onde o povo de Deus habitava. Uma separação entre o povo de Deus e os egípcios, né? Então, meus irmãos, o Senhor manteve Faraó vivo, ao invés de execrá-lo, porque nele ele revelaria o seu poder, o poder de Deus. Mas como tudo começou? Eu sei que Faraó vai endurecer o seu coração. E eu vou agir em função disso, endurecendo o coração dele, para que então o meu poder seja demonstrado. Bem, muito importante os irmãos verem isso. Um processo de interação recíproco. Quando um coração é endurecido, como foi daqueles que apedrejaram Estevão, o Senhor age com maior endurecimento. Quando Corazim, Betsaiba e Cafarnaum endureceram seu coração, o Senhor agiu com maior endurecimento. Menos rigor haverá no dia do juízo para Sodoma, para Tiro e Sidom, do que para vós. O que significa isso? Maior endurecimento. Então, muito importante os irmãos verem isso. Deus não anulou a vontade de Faraó. Êxodo 3:19. Deus não anulou a vontade de Faraó. Qual era a vontade de Faraó? Não abrir mão daqueles escravos israelitas. Ele endureceu o seu coração. O Senhor disse, eu sei que ele endureceria. Então, Deus não anula a vontade do Faraó. Ele dominou a vontade de Faraó. Ele levou até quebrá-lo, quando finalmente ele liberta o povo, não é? Então ele agiu sobre a vontade de Faraó, ele quebrou a vontade de Faraó, ele levou o Faraó a libertar o seu povo, e Faraó é responsável por tudo o que ele fez. Então esse tema também você vai encontrar em Romanos 9-11. Terminando essa primeira sessão, qual é a conclusão de Romanos 11? Nós conhecemos e cantamos, não é verdade? Vamos a ela mais uma vez, para terminarmos aqui essa primeira sessão. Você está vendo essa palavrinha, ó? Vamos começar por ela. Acho que já narrei para você um relato aqui, vou repetir. Tinha um irmão, uma pessoa, um advogado londrino, que quando Spurgeon pregava, ele não perdia a ocasião de ouvir Spurgeon. E ele nunca demonstrou nenhuma rendição ao Senhor diante do que ele ouvia, desse tremendo pregador chamado Charles Spurgeon. E uma vez perguntaram a ele assim, você tem vindo aqui muitas vezes ouvir Spurgeon, mas você nunca se rendeu ao Senhor? Você nunca deu seu testemunho de fé? Você não foi batizado? Por que você vem aqui? O que você vem fazer aqui? Ouvir Spurgeon todas as vezes. Você se lembra o que ele respondeu? Ele disse, eu venho ouvi-lo. Lembra, ele era um advogado, não é? Então um homem preocupado com oratória. Ele disse assim, eu venho ouvi-lo porque nenhum homem consegue dizer ó, como ele diz. Não é lindo? Porque Spurgeon, quando pregava o evangelho, ele pregava sobre alguém que ele via. Ele pregava o evangelho descrevendo as belezas de Cristo, que estava ali diante dos olhos dele. E ele pregava o evangelho.
Então quando ele dizia ó, ele dizia muito ó quando ele pregava. Porque ele tinha um coração assombrado. Sabe, meus irmãos? Se nós perdermos o assombro, nós perdemos condição de andar com o Senhor. Porque ele não é comum. Ou ele é comum. Então se nós perdemos o assombro na nossa relação com o Senhor Jesus, nós perdemos tudo. Ele se tornou um qualquer. Mas ele não é um qualquer. Então, Paulo termina esse capítulo tão precioso. Já escreveu 11 capítulos, né? Essa epístola. Tanta teologia, não é? Tanta doutrina maravilhosa. E como que ele termina? Me permita uma expressão assim. Esse teólogo, vamos usar essa expressão para ele, embora ele fosse muito mais do que isso. Esse teólogo, no final do capítulo 11, ele está de joelhos. Então, se qualquer teologia não nos levar à doxologia, à adoração, então não serve para nada. Só para encher nossa cabeça, achar que nós somos melhores que os outros, né? Conhecemos mais doutrinas, estamos lá com a biblioteca cheia de manuais de teologia sistemática, né? Já lemos sobre tudo. Então vamos guardar isso. Se a nossa teologia, aqui eu estou chamando de teologia, tudo que nós conhecemos da Bíblia, se nossa teologia não nos põe de joelhos com um ó, com uma adoração, então ela não tem finalidade. Ela é inútil para nós. Porque a Bíblia, ou a teologia, para usar essa expressão de novo, ela tem uma finalidade só: nos revelar as glórias do verbo de Deus, do nosso Senhor Jesus. Não é? Senhor Jesus ressurreto, caminhando com aqueles discípulos de Emaús, num dado momento, ele toma a escritura, diz o texto, né? E ele passa, não toma a escritura em si, livro, né? Ele estava lá na sinagoga. Mas ele, recordando a escritura, com aqueles caminhantes, é dito por Lucas que ele conversa com eles tudo o que a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Ou seja, em toda a Bíblia. Toda a escritura é para falar dele. Ele é o foco, é o fim, é o alvo de toda a escritura. Então, assim Paulo termina. Esses capítulos tão tremendos, né, e profundos, ele termina com um ó de adoração. Doxologia. Vamos manter isso nos nossos corações, meus irmãos. Nós temos tido os nossos corações dobrados diante do Senhor. Quando nós acordamos pela manhã, qual é o nosso primeiro pensamento? Para onde a mente vai imediatamente quando nós despertamos? É para Ele. Como que nós vivemos o nosso dia? Mesmo trabalhando, estudando, criando filhos, pagando conta, não importa. O cristão, ele tem uma mente celestial e pé na terra. Ele não tem mente e pé no céu. Ele tem pé na terra, mas pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. E quando entrarmos em Romanos 12, nós vamos ver: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é? Então essa é a vida cristã normal. E assim Paulo termina. Então, ó a profundidade da riqueza. Riqueza do quê? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha os pontos de exclamação que temos na frente aí, você está vendo? Assombro, admiração, não é? Quão insondável. Bem, se Paulo está chamando de insondável, o que será de nós? Não é? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, impenetráveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Que termo esse, né? Quem será que disse para ele: não, Senhor, não está muito bem não, melhor o Senhor fazer dessa maneira, essa outra aqui é melhor, vai dar mais certo. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele? Sabe o que isso significa? Deus nunca ficará de devedor para ninguém. Porque ninguém nunca deu nada primeiro a ele. Foi ele quem deu tudo
aos que ele deu. Seja anjos, seja homens, né? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então você vê que o amém fecha a primeira parte do livro, né? Só que Paulo, como qualquer bom pregador, quando ele fala amém, tem mais 5 capítulos pela frente, né? Então, graças ao Senhor, meus irmãos, por essa sessão tão linda aí. Acho que as ideias que os irmãos anotaram vão ser ideias para, como eu disse, mexer com as minhocas aí por um bom tempo, né? Mas tome cuidado com especulação, porque não dá para ir além disso que nós falamos. Ninguém vai além disso que nós falamos, é impossível, né? Mas que aí até onde podemos ir, que essas verdades confortem o nosso coração. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele é absolutamente bom, justo, perfeito, cheio de amor. Então assim que ele executará o seu juízo para com todos os homens e para com Israel. Concluindo, quando o texto de Romanos 11 diz e todo Israel será salvo, que nós vemos, o que isso significa? Sabe o que parece, reunindo outros textos, reunindo Zacarias 12, Zacarias 14, não é? A Bíblia se autoexplica, não é? Então, em resumo, quando da revelação do Senhor Jesus visível na sua segunda vinda ao mundo, e claro, isso inclui a nação de Israel, então nesta época, segundo o que a Bíblia ensina, Israel estará sendo severamente perseguido, mais uma vez, pelo anticristo e seus exércitos. Então nesse momento da revelação do Senhor, julgando o anticristo e seus exércitos, ele libertará o seu povo e dará ao seu povo, da promessa, da aliança Israel, uma revelação particular, especial a eles, de que ele é o Cristo que eles rejeitaram. Por isso eles verão a quem traspassaram e prantearão por ele, como se pranteia por um primogênito. Ouviu-se um pranto em Ramá, Raquel chorando por seus filhos. Profecia de Zacarias, não é? Então essa ideia de todo Israel será salvo significa que eles irão receber essa revelação clara de que aquele que eles consideraram um maldito e penduraram na cruz é o Cristo de Deus. Então isso será algo muito particular, muito impressionante para esse remanescente de Israel nesse tempo. E, irmãos, isso está muito próximo de acontecer. Louvado seja o Senhor. Vamos então orar e terminamos essa primeira sessão. Senhor amado, entregamos mais uma vez Tua palavra santa, bendita, pura, diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos livre de interpretações humanas, particulares a respeito dela, que o Senhor nos ajude a ficar com a Tua simples palavra e com o fato maravilhoso de que o Teu caráter é santo, o Teu caráter é puro, Tu és perfeito e bom, e assim são os Teus juízos. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque nós que cremos pela Tua graça, já passamos do juízo para a vida, da morte para a vida. Somos Teus e fomos tidos entre aqueles pequeninos, dos quais o Senhor abriu os olhos. Muito obrigado, Senhor. Fomos alvo da Tua revelação. E assim Te adoramos, Senhor, com nossos corações, nossos joelhos, espiritualmente dobrados diante de Ti. Porque Tu és digno, Tu és santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua misericórdia estendida a nós. Segue falando ao nosso coração, ajuda-nos na nossa comunhão e ajuda-nos, sobretudo, a não perdermos o espírito de contemplação da Tua gloriosa face, Senhor. Ajuda-nos na nossa convivência aqui e que o Senhor continue falando ao nosso coração pessoalmente e encontrando caminho em nós. Assim Te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.